Já falei um monte de mim, né? Quer dizer, eu sou engenheiro elétrico, fiz depois especialização em software, MBA em E-Business na FGV e depois Direito na São Francisco. Né? Tive aí várias fases, desenvolvimento de software, desde que saí da faculdade até 2014. Trabalhei em telecomunicações, também de 2000 a 2014, na área de... Justamente em 2000 eu fui para uma entrante de telecomunicações, na época, aqui no Brasil, e fiz trabalhos e consultorias nessa área. E de 2014 para cá eu esqueci a tecnologia e falei, vou trabalhar só com o direito. Bem, quando a gente pensa em empresas, em uma startup, né, um ponto de partida sempre é um plano de negócio. Né? Daí o que acontece? O plano de negócio, o que ele contempla normalmente? Né? O produto, o serviço que eu vou oferecer, o mercado que eu quero atingir, o marketing, né? Como é que eu vou marketear isso, quais são as barreiras de entrada, né? Todos aqueles 5 forças que estão atuando, então você faz a avaliação do teu mercado interno, das suas questões internas, das suas questões mercadológicas, e pronto, você está com o seu plano de negócio montado, né? Mas só que justamente, né, tem um outro item muito importante que é o arcabouço legal, ou seja, em que quadro jurídico você está montando o seu negócio, né? E esse arcabouço, né, afetam diretamente o seu negócio. Né? Quer dizer, você vai abrir uma empresa, tá bom, que tipo de societário você vai utilizar? Vai ser uma limitada, uma SA, uma comandita simples, comandita por ações, uma cooperativa, né? Que modelo você vai escolher para o teu tipo societário? Né? A forma, né? Em termos de, vai ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa individual, uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma empresa de pequeno porte. São várias questões que estão associadas à parte legal. Né? Também a modalidade societária, né? Vai ser o quê? Vai ser uma empresa de propósito específico, uma empresa de tempo indeterminado, vai ser uma joint venture, ou seja, o que você vai buscar que vai atender melhor o seu negócio. Né? O que acontece? Hoje em dia as pessoas pegam o plano de marketing, o máximo que fazem é procurar um contador de confiança, né? E o contador, como 99% das empresas, é do tipo limitada, uma empresa de pequeno porte, um ST, ele abre daquele jeito, ele não faz nenhum estudo. Ele simplesmente faz o que a mainstream diz para fazer. Tem que efetivamente abrir, ou seja, é esse o procedimento que é usado. Mas muitas vezes o que ocorre? Né? Eu tenho um caso típico de um cliente que me procurou, onde ele justamente tinha uma ideia de um produto e ele queria tratar toda a parte comercial e mercadológica, mas não queria se preocupar com a parte de desenvolvimento, era um software, na verdade. Então, o que aconteceu? Teve toda uma assessoria para ele montar uma empresa e criar uma estrutura e fazer uma estrutura de uma joint venture por contrato com outra empresa, de tal forma que pudessem dividir as suas responsabilidades e os seus lucros, né, dividir a forma de atuação dos dois de uma forma harmônica e que realmente não fosse dar problema lá na frente. Né? Porque sempre começar um negócio, todo mundo está cheio de boas intenções, todo mundo quer começar, mas justamente o trabalho, muitas vezes você tem que projetar o que vai acontecer dali 1 ano, 2, 5, 10 e criar todos os mecanismos que garantam que aquilo vai funcionar do jeito que você, tanto para você funcionar ou até para você deixar de funcionar. Né? Você não pode gerar passivos, você não pode causar dano a outros, né? Quer dizer, você tem que sempre pensar não só na forma do sucesso, mas até do insucesso da coisa ocorrer bem, tanto se você for crescer ou se você quiser sair do negócio.
Então são aspectos muito importantes, né? O outro também, né? Enquadramento fiscal. Às vezes você pega algum material que questão fiscal, ela até fala, se você vai, o tipo de lucro presumido, lucro real, se você vai usar o simples, ou seja, qual o regime que você vai utilizar, né, dentro da sua empresa. Planejamento tributário, muitas vezes é algo muito importante, né? Justamente eu coloquei elisão sim, evasão não, né? Ou seja, o planejamento tributário justamente é o que se chama em termos técnicos aí de você fazer uma elisão fiscal, ou seja, você monta de tal forma o seu quadro, por exemplo, você vai comprar algum tipo de produto, fazer um serviço e revender isso. Você vai vender isso como produto? Você vai vender isso como um serviço em cima do produto? Como é que a composição tributária vai funcionar aí, de tal forma que você legalmente reduza ao máximo os seus custos tributários e aumente o seu lucro ou tenha um preço mais competitivo. Desculpa a ignorância, o que é elisão? Elisão é justamente o planejamento tributário. É uma palavra que você pode traduzir como planejamento tributário, né? Ela é, vamos dizer, meio que uma antítese da evasão. A evasão é quando você faz algo em que fere a lei, né? Algo para você pagar menos, mas fere a lei. E a elisão não. Você faz um planejamento onde você faz um ajuste dentro da lei e que vai te permitir efetivamente você se tornar mais competitivo, aumentar a sua margem de lucro e tudo mais, ok? Relação de trabalho, né? Ou seja, dentro do negócio que você vai montar, você vai ter empregados, você vai ter prestadores de serviços terceirizados, né? Isso é algo muito importante, porque você pode gerar um passivo muito grande para o seu negócio se você fizer as opções erradas, né? Inclusive eu vim aqui para cá de Uber, né? E já deixei um cartão, né, com o motorista. Eu falei, você trabalha para o Uber direto? Ele, não, de segunda a sexta, umas 8 horas por dia. Eu falei, o senhor saiu do Uber? Porque o senhor é um empregado do Uber, o senhor não sabe, mas o senhor é um empregado do Uber, né? Ou seja, não é só questão de advogado do mal, né? Ou seja, até estados americanos que são muito para frente, como a Califórnia, já está tendo muitas ações e o Uber está tendo que registrar, né, as pessoas, porque é ela que determina o preço, é ela que determina toda a direção do negócio é feita pelo Uber, né? O cara só vai lá e dirige o carro, né? Então é uma relação de emprego. Então, dentro da relação de trabalho, se estabelece uma relação de emprego, né? Não só no Brasil, né, que muita tem esse conceito lá, nossa CLT é antiquada, não está adaptada ao tempo moderno, é o que eu estou falando, né? Em países europeus e mesmo na Califórnia hoje em dia já é um fato isso, né? Então no mínimo você tem que saber dos riscos que você está se expondo e da modalidade da relação de emprego que você vai ter dentro do seu negócio. Então é algo muito importante de ser avaliado, né? Relação com os clientes, né? Propostas, clientes, consumidores, ou seja, você vai estar trabalhando com os seus clientes, mas vai ser um cliente genérico, ele vai ser uma relação de consumo, né? Você vai precisar desenvolver propostas padrões, é um B2B, né? Ou seja, como é que você tem que se preparar para ter uma boa relação com esse cliente, né? Que pode ser desde uma relação contratual formal, até aquele quick wrap, né, que você dá eu aceito e compra alguma coisa. Então são vários aspectos que demandam certos cuidados e que também, se você não tomar cuidado num determinado momento, o direito é mais ou menos como o funcionamento do seu organismo, né? Se você não cuida hoje, amanhã ele vai cobrar um preço. Então é aquele tipo de coisa que fica underneath, né, e lá na frente te pega, né? Principalmente se você começar a fazer sucesso e tudo mais, né? Aqueles números que poderiam inicialmente serem pequenos
acabam te gerando um potencial risco muito grande para o teu negócio. Né? Em relação com fornecedores, que basicamente é contratos, né? Ou seja, quando você vai estabelecer um negócio, né? Se você depende de fornecedores, é muito importante que você pense muito bem na hora que você for começar as condições que vão ser feitas esse fornecimento, exatamente como é que você vai se estruturar com esses seus parceiros para que amanhã você não fique, vamos dizer, a pé. Né? Você contrata uma série de fornecedores de produtos ou serviços que fazem parte, né, da tua cadeia de negócios e que, se você não tiver bons contratos, né, realmente você vai ter problemas aí no futuro. Então, são uma série de questões legais, desde a estrutura da empresa, desde a parte tributária, as relações com clientes, com fornecedores, com a tua força de trabalho, que podem te expor. Né? Uma outra questão é questão jurídica no Brasil, né? Situação jurídica. Né? Basicamente, hoje em dia, aqui no Brasil, advogado deu caca, chamou advogado. Né? Ou seja, o advogado ele tem sempre uma visão aqui no Brasil de resolver um problema. De novo, fazendo um paralelo com a medicina, é mais ou menos como no tempo dos nossos avós, né, principalmente os homens, eles só iam no médico quando, né, já estoporou, ou seja, não existia medicina preventiva, né, na cultura do povo. Então eu diria que a situação cultural, jurídica no Brasil hoje é essa. Né? Ou seja, depois que estoura, né, que dá o câncer, que dá o pus, que não sei o que, daí é que você vai procurar um advogado. Né? Então, basicamente, essa é a situação do Brasil. O que, por outro lado, né, leva a um planejamento legal totalmente incipiente. Né? As pessoas não se planejam, não usam a advocacia de uma forma consultiva, né? E não fazem um planejamento legal. Né? Também, em termos culturais, existem pouco ou nenhum esforços em ADRs, que é a solução alternativas de disputa. Ou seja, quando você tem uma disputa, muitos poucos, né, optam por arbitragem, conciliação, mediação. Hoje em dia a legislação, o Código de Processo Civil obriga a ter conciliação, mas está aquela coisa de papel, na verdade está atrasando o processo efetivamente, né, começou a vigorar em março desse ano, o novo Código de Processo Civil, e na verdade não está ajudando, está atrapalhando, né, porque toda a estrutura não foi criada, né, então está algo de faz de conta. Então, efetivamente, no Brasil existe muito pouco esforço. Né? Outro problema aqui no Brasil também é a cultura da judicialização, que é a contraposição, né? Se judicializa tudo. Né? Ou seja, você não procura resolver os seus problemas de uma forma mais harmônica, né? Tentar se conciliar e tudo mais. Inclusive, aqui um dado muito interessante, né? Você vê aqueles seriados americanos de advogados e não sei o que e tal. Alguém aqui quer chutar um número? Quantas disputas acabam em tribunais nos Estados Unidos? Número, Célia? Bem? De 100, 30. 30? Quase. 3%. 3% das disputas. Na verdade, os advogados atuam com ADRs, eles atuam como conciliadores e tudo mais, mas 3% das disputas efetivamente se judicializam nos Estados Unidos. Apesar daquela visão, né, dos seriados, né, aquela coisa muito louca, você vê que é algo muito menor do que aqui no Brasil. Né? A Constituição de 88 trouxe muitas coisas boas, né? Mas tem lá o artigo 5º, 35, fala que ninguém vai afastar o judiciário né? E o pessoal leva isso ao pé da letra. Então tem uma cultura de judicialização muito grande. A Suprema Corte Americana vai 100, 200 casos por ano. Aqui são dezenas de milhares que vão... Exato, o Paulo está bem informado. É isso aí, é exatamente isso. E lá a Suprema Corte realmente escolhe, não, essa questão é relevante. Né? Essa questão é relevante. E realmente, são 100 casos por ano, né?
aqui dezenas de milhares, é absurdo, né? Virou uma quarta instância, né? O nosso STF, ficou ridículo, né? Justamente isso leva um longo tempo para a solução de conflito, o que naturalmente prejudica o negócio, aumenta os seus custos, né? Em termos de planejamento legal, né? O que é importante? Entender o arcabouço, ou seja, pegar aquele primeiro slide, né? Vendo todos aqueles fatores. Então, quando você for fazer um negócio, você tem que entender todo o quadro legal, em termos daqueles aspectos, para montar o seu negócio de uma forma mais harmônica. Criar políticas e procedimentos para clientes internos e externos, ou seja, pensando no seu RH, TI, clientes, fornecedores, e criar todo um grupo de instrumentos jurídicos, né, que permita você evitar o conflito, disseminar as informações dentro da organização e para fora dela, com os clientes, né? Atuar de forma preventiva, né? Definir, investir em soluções de métodos alternativos de disputa, né? Ou seja, sempre procurar, antes de judicializar as questões, né? Ou seja, um bom serviço de atendimento ao cliente, bons contratos com os fornecedores e tudo mais para evitar a judicialização. E uma coisa muito importante que em algumas empresas, principalmente internacionais, estão acontecendo, que aqui no Brasil não existe, incluir a área legal nas discussões de negócio, né? Porque justamente, mesmo em empresas grandes, o jurídico ainda é visto muito como aquele cara de que deu problema, ele está lá para resolver no judiciário, para fazer ações, e não para discutir e dar esse assessoramento na parte do negócio, tá? Ou seja, não é visto como algo estratégico. Não é visto, não é visto. É visto como custo, como justamente, aconteceu o mal problema. necessário, né? Exatamente, como um mal necessário, exatamente, né? Daí a ideia é de que para um negócio jurídico seja o negócio nasça compliance by design, ou seja, que você já pense na hora de montar o seu plano de negócio, na hora de definir tudo, você já faça um desenho jurídico que adeque e deixe o seu negócio reduzindo os riscos, né? Justamente, produtos e serviços já analisados, todo o aspecto do arcabouço legal e tudo mais, para ele estar em conformidade, né? Que compliance é conformidade, né? A gente traz muito anglicismo para cá, porque eu uso esses termos, mas que esteja de acordo em conformidade, né? E justamente usar isso para um ambiente de negócio transparente e claro para todos, desde os seus clientes internos, fornecedores, clientes, né? Clientes externos, aumento de satisfação dos clientes internos e externos, redução de conflitos e justamente com isso, né, você consegue uma redução de conflitos e redução também dos custos associados, né? Você consegue transformar a área legal num diferencial competitivo do seu negócio e não um custo, né? E basicamente era isso que eu queria falar. Eu acho que eu também extrapolei um pouquinho os meus 10, 15 minutos, Elaine, mas eu espero ter conseguido. Eu também, né? Mas era esse o recado que eu justamente me propus a trazer aqui para vocês, dar uma visão do advogado, da parte legal, um pouco diferente dessa cultura reinante que tem aí fora. Eu que agradeço aqui a oportunidade. E você vai continuar aí, ou seja, se tiver qualquer outra pergunta, se ocorrer sim, claro. Com certeza, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado.